A explanação hoje que nós temos é a respeito do ser. O ser e as suas relações com a família, com a sociedade, com Deus. Esse tema, ele foi objeto de um seminário que nós fizemos lá no Bezerra de Menezes de Palmas. Nós fizemos esse seminário e o tema é o ser e as suas relações com a família. Só que como o seminário é bem maior, nós fizemos uma síntese para poder passar para os senhores. Então primeiro nós nos perguntamos, o que é o ser? Allan Kardec, na doutrina dos espíritos, na doutrina espírita, nós sabemos que temos por base 5 obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Na primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, tem a pergunta 23, em que ele pergunta, o que é o Espírito? Aí o Espírito lhe responde, é o princípio inteligente do universo. Mas o Espírito assim, no geral, todo, é o princípio inteligente do universo. Mas, e aí na 76 ele pergunta, que definição pode se dar de espírito? O que é diferente. Aí ele diz que os espíritos são os seres inteligentes da criação, ou seja, criados por Deus, que povoam o universo fora do mundo material. Então somos nós, seres. Mas esses seres, nós espíritos, será que nós fomos criados dessa forma já, completos? Nós já fomos criados do jeito que nós estamos hoje, nessas relações em que nós nos encontramos, nesse, vamos dizer, patamar evolutivo? Não. A inteligência, o psiquismo, ele transita pelos reinos e chega no nominal. Chegando nesse reino nominal, quando nós adquirimos a humanidade, a gente começa a ter as nossas relações. No princípio, nós vivemos aquele pensamento primitivo. O que é o pensamento primitivo? É aquele pensamento que ainda nós não conseguimos nos definir, nós não conseguimos ainda nos localizar e nós nos misturamos com a natureza. Seria, por exemplo, a época das cavernas, ou um pouco antes, em que dormíamos na natureza, no meio dos animais, e o tempo vai passando. E nesse primitivismo, em razão da necessidade da gente buscar, por exemplo, não um conforto, mas uma segurança, um local para que a gente pudesse estar como que fora das intempéries do tempo, chuva, raios, trovões e dos animais, a gente vai para as cavernas. Automaticamente, com esse pensamento primitivo, ou nós, lá na primitividade, a gente vai evoluindo. Saindo do campo, indo para as cavernas, já é uma evolução, porque já procurou um lugar e vive praticamente sozinho, sem relações com ninguém, mas sente a necessidade daquela, por exemplo, de procriar, de se alimentar e de esquentar. Então acaba tendo aquelas relações como animais ainda. E começam a se formar os grupos. Esses grupos vão se formando no decorrer dos séculos e séculos, e nós vamos nos socializando a partir dessa criação, desses grupos. Porque fomos lá, saímos simples e ignorantes. No decorrer dos séculos e séculos, nós espíritos vamos evoluindo. Desse pensamento primitivo, desse psiquismo primitivo, que já é espírito, a partir do momento que nós nos humanizamos, nós já somos espíritos. A partir do momento que nós começamos a nos conscientizar de nós mesmos, a saber o que nós somos, a nos diferenciar da natureza, nós estamos na natureza, mas não somos a natureza, a gente começa também a exercitar a nossa vontade de querer, que nós dizemos que é o livre-arbítrio. Então, a partir desse momento, dessa realidade da nossa vida, enquanto nós não temos o livre-arbítrio, enquanto nós não agimos de acordo com a nossa vontade, nós não somos responsáveis. Então, não somos responsáveis pelos nossos atos, porque ainda nós não sabemos o que nós estamos fazendo, não temos escolhas. Mas nós começamos a escolher, e aí a gente começa a ter o livre-arbítrio, fazer o que é certo ou o que é errado, e a gente começa a se direcionar, passando por pensamento, vamos dizer, mágico. Aí a gente começa a descobrir a natureza. Nós começamos, o espírito começa a descobrir a natureza, e nessa natureza ele começa como que a ficar fascinado. Começam então aqueles fenômenos naturais, como o trovão, o raio, aquelas chuvas fortes, e nós ainda, com esse pensamento mágico, nós começamos como que a endeusar,
a como se tudo isso que nós não tivéssemos conhecimento, todos esses fenômenos que estão fora da nossa explicação, da nossa compreensão, são sobrenaturais. Então, em determinados momentos da nossa história, a gente, coincidentemente, entre aspas, faz uma oferenda, oferece alguma coisa, nesse pensamento mágico, para esse Deus trovão, esse Deus raio, esse Deus, o que quer que seja da natureza. E como é natural, é cíclico, a chuva, o raio, o trovão, é uma coisa da natureza que tem o seu momento ou não, automaticamente dá uma parada. Aí nós, com esse pensamento mágico, entendemos que aquelas oferendas, elas realmente estão surtindo efeito. Então a gente começa a oferecer flores, só que o raio volta, a chuva volta, é cíclico, é da natureza. Então o espírito começa a se assustar, fala, ora, mas esse Deus não se contentou com uma simples flor, com uma simples fruta. Eu vou começar a sacrificar animais, quem sabe aplaca a sua sede. Aí nós começamos a sacrificar os animais para esse Deus, e é cíclico, os raios vão, os trovões vão, naquele momento a natureza se acalma, e o espírito acha que foi por aquela oferenda que a natureza se acalmou, mas volta, os trovões voltam, os raios voltam, aí a gente começa a sacrificar seres humanos, porque Deus não aplacou a sua sede de vingança, é o Deus vingativo, nesse pensamento mágico, em que tudo na natureza tem como que um mistério. Começamos a criar os doentes, as fadas, e desse pensamento nós vamos evoluindo para esse sacrifício humano, mas o sacrifício humano de um ser humano comum já não aplaca a sede dos deuses. Então nós temos que sacrificar os nossos inimigos, de preferência os reis da tribo contrária. Naquelas guerras entre tribos, começam os sacrifícios daquelas pessoas mais proeminentes. Por quê? Porque aplaca a sede daquele Deus cruel e vingativo, mas volta. E nós vamos aumentando a nossa sede de sangue e de compensar ou negociar com esse Deus que nós entendemos que seja um Deus que nos cobra. Aí nós vamos passando, evoluindo, e nós vamos vendo a partir dos séculos que isso são fenômenos naturais, que não dependem da gente, e que eles não são nada mais do que efeitos naturais da própria natureza. E a gente começa a pensar com lógica, passamos ao pensamento lógico. Esse pensamento lógico, racional, muitas vezes então nós não queremos mais saber de Deus. Por quê? As religiões, no decorrer dos séculos e séculos e séculos, nós podemos ver pelos profetas, pelo Velho Testamento, que ela é castradora, que ela é assustadora. Se nós virmos no Levítico, que é a terceira obra de Moisés, a gente vai ver um código de normas penais e civis, penais cruéis, com penas de morte. E essas penas de morte é Deus, através das mãos de Moisés, que teve que fazer isso para aquele povo inculto de escravos saídos do Egito. Então tem penas cruéis. Isso foi no decorrer dos séculos e séculos e séculos até chegar Jesus. Daquele Deus cruel que aplica a lei, veio Jesus nos mostrar um outro Deus, o Deus do amor. Na verdade o mesmo Deus, mas de uma forma diferente, porque a interpretação da humanidade naquela época era necessário esse Deus cruel, esse Deus vingativo, esse Deus que excluía os outros povos em prol do seu povo, judeu. E não só dos judeus, os egípcios, os seus deuses, os gregos com os seus deuses, com os panteões, aquela quantidade enorme de deuses, que chegou a ter na Grécia mais de 12 mil deuses. E esses deuses eram vingativos, cruéis, muitos semideuses, metade homem e metade Deus. Então a gente vê Hércules, vê a mitologia criando, porque nós, como não conseguíamos ser deuses, nós criamos então uma figura, uma figura que seria homem-deus, como 300 anos depois de Jesus, no concílio de Nicéia, decidiu-se que Jesus tinha vindo à Terra, era conhecido, todos tinham provas cabais da sua existência, mas não de Deus, porque Deus, Ele está dentro da gente. Deus, Ele não está numa figura,
A gente conhece Deus pelos seus reflexos, pelo que Ele faz, pelas suas obras. Como a humanidade estava se desvirtuando, se desviando de Deus, humanizaram e divinizaram. Jesus era humano, divinizaram Jesus. Passaram a chamar Jesus do menino Deus. Deram a Jesus uma natureza divina, porque Jesus todos conheceram, mas e Deus? Então esse Deus era desse jeito, e no Deus do Velho Testamento era cruel. Então no pensamento lógico e racional, nós começamos a afastar esse Deus. Ora, como é que um Deus que diz que é o Criador, como é que um Deus que diz que todos são irmãos, um Deus que diz que Jesus diz que é paz e Pai, pode matar seus irmãos, os meus irmãos? Como é que um Deus pode, num determinado momento da história, na Inquisição ou na Idade Média, levar uma bandeira branca com a figura de Jesus matando os povos em nome de Jesus? E aí nesse pensamento lógico, racional, a gente começa a afastar esse Deus, fala, mas não é possível, então eu não acredito em Deus, prefiro ser ateu do que acreditar num Deus cruel, porque se Deus não é o ser o meu Pai, prefiro que Ele não exista, mas Deus existe. E com esse pensamento lógico, nós temos também o pensamento egocêntrico, que um se intercala ao outro. Qual é o egocêntrico? A partir desse momento que nós começamos as nossas conquistas, nós queremos só para nós. Nós queremos só os nossos parentes são os importantes, as nossas coisas valem mais que as outras, tudo que nós temos e nos pertence é melhor. Egocentro, egoísmo, egocentrismo. O ego é essa relação que nós temos entre as pessoas, é o que eu mostro que eu sou para os senhores, e que vocês mostram para mim o que vocês são. O ego é na conversa, nessa inter-relação pessoal. Agora o egoísmo já é diferente, já passa a ser doentio, patológico. O egocentrismo é fazermos do ego, que é natural, que está em desenvolvimento, o centro de tudo. Então nós nos achamos o centro de tudo, e a gente vai evoluindo, vai para o pensamento lógico, racional. Estamos a caminho do pensamento universal, do pensamento cósmico, que é o amor incondicional a todas as pessoas. Estamos ainda naquela fase de transição. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma escala de mundos, e é no capítulo que fala sobre a progressão dos mundos. Mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes, mundos celestes. Nós estamos no mundo de prova e expiação, em transição para o mundo de regeneração. Então nós temos que ver qual a qualidade da humanidade que vive na Terra, mais perto do primitivismo do que dos mundos celestiais. Por isso a gente vê tanto caos, por isso a gente vê o sofrimento, por isso a gente vê a dor. Mas tudo isso é um método pedagógico que Deus utiliza para nos educar, para fazer que nós, espíritos, cresçamos. Não o Ademar. Ademar, personalidade nessa vida, eu, não, mas o espírito que habita, esse espírito imortal. E essa dor, nessa vida, hoje, Ademar, eu tenho que passar por ela, como todos nós temos as suas dores, as suas dificuldades e os seus problemas, que é natural. Então nós estamos muito mais perto do mundo de primitivo do que de celestiais. Mas a gente está crescendo, está evoluindo, e nós vamos chegar lá. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Está no túmulo de Allan Kardec, lá na França. Juntamente com a evolução nossa, do ser, espírito, juntamente com a evolução da Terra, juntamente com a evolução da religiosidade que se encontra dentro de nós, que a partir daquele sacrifício de seres humanos, nós já paramos com isso e já começamos a fazer o sacrifício das nossas más tendências, que é o que importa a Deus. Nós começamos como? Na fotossíntese, que é se virar para Deus, no fototropismo, que a planta se vira para Deus, no deotropismo, a planta se vira para o sol, nós, num deotropismo, nos viramos para Deus. Começamos a esquecer das nossas tendências negativas, começamos a deixar para trás muitas coisas, mas ainda muitas nós temos a conquistar. E a dor, o sofrimento, esse crescimento interpessoal é necessário.
E nessa evolução nós estamos evoluindo, nós espíritos, a Terra, a nossa religiosidade, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo. Vertical, relação com Deus, horizontal, com o próximo. Ainda não aprendemos a amar incondicionalmente como Jesus amou, mas nós já começamos. É uma coisa de trabalho, é uma coisa que necessita luta, é uma coisa que necessita persistência. E nós temos essas fases de crescimento. E o Espírito, nós temos as fases do amor também. Nós temos o amor infantil, quando nós estamos começando a entender o que somos. Tudo tem que ser nosso. É um amor possessivo. É aquele amor em que nós necessitamos de um braço, de um ombro amigo, para que a gente possa estar sempre acolhido. Mas a gente não dá, a gente só quer receber. É o amor infantil. Aí a gente passa para o amor juvenil. O amor juvenil, ele é um amor impetuoso, é quase paixão. Então nós temos essa fase, daquele amor possessivo, desse amor paixão, e nós estamos rumo ao amor adulto, a caminho. E nós vamos chegar lá. E nós vamos nos desenvolvendo nesse nessas relações interpessoais. Lá no começo, quando nós começamos a ter o nosso livre-arbítrio, nós começamos a arrumar os compromissos. Com a família nem existiam as famílias, com as pessoas, com o grupo em que nós nos encontramos, com o próprio ambiente, com o meio em que nós vivíamos. E a partir do momento que nós arrumamos um compromisso, como nos diz André Luiz, compromisso assumido é promissória passada. Nós assumimos um compromisso, assinamos uma promissória, nós temos automaticamente que resgatar estes valores. A partir do livre-arbítrio, nós assumimos esse compromisso, nós temos o compromisso de nos ressarcir com a nossa própria consciência. Isso começa através do arrependimento. Nós nos arrependemos, mas não basta o arrependimento. Nós temos que, além de nos arrepender, expiar aquilo que nós fizemos, para saber o que o nosso próximo sofreu nas condições em que nós o colocamos. Mas também não basta só a expiação, tem a reparação. Eu tenho que reparar, recolocar as coisas novamente nos seus devidos lugares, porque eu lesei, eu tirei. Como se eu tirasse essa cadeira e colocasse no meu caminho. Como eu passo por esse caminho se essa cadeira está na minha frente? Eu tenho que tirar a cadeira, colocar de lado e refazer o meu caminho. É a vida. Nesse compromisso, ou nesses compromissos que nós vamos assumindo, nós temos o compromisso com o universo, nós temos o compromisso com a nossa comunidade, nós temos o compromisso com o nosso grupo social, nós temos o compromisso com o nosso grupo religioso, nós temos o compromisso com o nosso grupo profissional e fechando, e como que afunilando-se o compromisso com a família. Nós podemos notar que esses compromissos, eles da família, vai se expandindo para o universo. Só que quando nós vamos assumindo esses compromissos e nós lesamos essas pessoas, normalmente, quando nós temos condições, a gente pede para voltar com as mesmas pessoas, para que a gente possa, como que, fazer por elas o que nós não fizemos em outras ocasiões, para que possamos, como que, retribuir com o bem o mal que nós fizemos, porque o amor cobre multidão de pecados. E aí, no decorrer dos séculos e séculos e séculos, dos grupos, clãs, tribos, aldeias, foram se formando também as famílias. Esse grupo, esse núcleo. Só que na antiga Roma, por exemplo, a família não tem a mesma conotação que tem hoje. Hoje, por exemplo, é o grupo consanguíneo ou outro tipo de união, como a união estável, a união homoafetiva, a união socioafetiva. Então são vários tipos, a união monoparental. Então tem essas uniões que são os núcleos familiares. Só que a família romana não era assim. Como é que era? Tinha o pater familias, que ele era o soberano. Ele era o religioso, ele que ditava as normas religiosas, as normas morais, as normas de conduta e tudo. Ele podia vender até seus filhos, se ele quisesse. Que ele tinha o poder de vida, de morte e de liberdade sobre os seus filhos, sobre os seus parentes, sobre os seus escravos. Ele tinha os agregados. Os filhos se casavam, não saíam de casa.
permaneciam sob o poder do pátrio, por isso o pátrio poder, que era o patriarcado. Esse poder gigante que tinha sobre essas pessoas. A gente às vezes vê determinadas histórias que fala: vou vender o seu parente se você não pagar uma dívida. No direito romano era assim. Se você não pagava uma dívida, eu poderia tomar do seu corpo, de você, e vender você para compensar. Muitas pessoas vendiam a sua liberdade para se tornar escravos, para poder pagar conta com alguma pessoa. Era um direito dessa forma. E o romano, a família era isso. Mas as famílias foram se depurando. Esse núcleo, ele foi como que se tornando um núcleo um pouco mais aconchegante. E justo nesse núcleo, que através desses séculos e séculos e séculos, que nós arrumamos os compromissos, os maiores compromissos assumidos, eles são colocados juntos, para que eles possam se realinhar. Porque qual é a primeira lei de Deus? A lei do amor. Mas como nós nos utilizamos da lei do amor, nós caímos na lei da causa e efeito, ou da ação e reação. Embora para o bem exista causa e efeito. Porque se eu dou o amor, obviamente eu recebo o amor. Se eu trato bem uma pessoa, obviamente ela vai me tratar bem. Causa e efeito. Mas se eu trato mal, também. Mas normalmente quando se fala em causa e efeito, ação e reação, fala-se para o mal. Aquilo que fizemos de mal, volta para a gente como o efeito bumerangue. Então nós somos colocados nesses núcleos. Só que nós somos colocados num grupo de amigos também. Nós não estamos juntos com esses amigos por acaso. Nós estamos num trabalho. Nós não estamos nesse trabalho por acaso. Nós temos um chefe difícil ou um subalterno difícil, um companheiro de trabalho complicadíssimo. É por acaso? Não. Só que é um pouco mais afastado do núcleo familiar, mas é compromisso. Nós temos um compromisso religioso no nosso centro espírita com essas pessoas que aqui estão, como nós fazemos parte da Federação Espírita, com o grupo lá da FETINS. É um compromisso. Por quê? Alguma coisa nós nos fizemos que hoje também nós estamos juntos. Só que tem um porém. O compromisso de amigo, o compromisso de um grupo social, o compromisso de um grupo religioso, se eu não me der bem, eu posso sair e ir embora. Deixo as pessoas e falo tchau. Evito. Mas desde que nós tenhamos lesado, gerou-se o compromisso. Uma hora nós vamos ter que nos realinhar com essa pessoa, que dizia Jesus: vê se reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Por quê? Porque a gente sabe que a morte não mata, a morte simplesmente nos tira o corpo físico. Então esses compromissos maiores, aí a gente cai nesse lar. Cai num lar às vezes difícil. Mas existem vários tipos de lares. O lar expiação, o lar provação, o lar missão. Lar missão são aquelas pessoas que quando são nossos vizinhos, a gente olha e fala: gente, mas povo santo, só tem gente boa nessa família aí. São missionários. É uma família missionária que veio para nos mostrar esse caminho correto. Mas normalmente naquele lar missionário tem uma ovelhazinha negra que dá um trabalho terrível. Mas por que aquela ovelhazinha negra nasceu naquele lar tão equilibrado? Para que ele possa ser educado e não excluído, não banido, não mandado embora, some, vai para a rua. Não. Se existe 5 missionários familiares numa mesma família e uma ovelhazinha negra, é para educar essa ovelhazinha negra. É um compromisso assumido de lá. Da mesma forma, o contrário. Nós estamos numa família completamente destrambelhada, uma família expiação, só gente problema. Aí aparece um santinho na nossa família. Fala: meu Deus do céu, como é que pode nascer esse santo dessa família tão complicada? É aquele espírito que veio para ajeitar aquela família. Família é provação, são as provas que nós temos que passar junto, porque sozinhos nós não conseguimos. A partir daquele momento que nós fomos criados, que nós começamos a nos humanizar, nós procuramos o ser humano, nós procuramos uma companhia, um companheiro. Por quê? É necessário, porque nós somos espíritos gregários, nós somos seres que dependemos um dos outros. Ninguém consegue viver na solidão. Embora às vezes a pessoa hoje, por prova ou expiação, se encontra só, uma razão de ter existe para isso aí. Mas só é solitário quem vive sozinho, se não é solidário, como diz Divaldo Pereira Franco.
Porque se a pessoa mora sozinha, é sozinha, mas ela trabalha em prol da humanidade, do seu próximo, nos seus grupos, na sua família, tudo, ela não é solitária. Divaldo Pereira Franco, procurado por uma senhora, falou: Divaldo, eu sou solitária, o que eu faço da minha vida? Ele falou: eu não sou minha amiga. Só que ele é solidário. Ele falou: eu sou solitárimo, mas eu sou solidário. Ele é solidário, ele vai pelo mundo, ele consola, ele alivia. Ele tem o trabalho dele na Mansão do Caminho. Isso não deixa ele se sentir só. Então, quando hoje aparentemente se encontra na solidão sozinho, é por necessidade do espírito, educação. Mas nós somos seres gregários. Esse solitário que nós dizemos é aquele que vai embora para uma caverna, viver sozinho no meio de uma montanha, como se não existisse o mundo. Qual a utilidade desse ser para o mundo? Se ele não está fazendo nada de bom, não está fazendo nada de ruim. Sim, mas nós só não somos responsáveis, nós não somos só responsáveis pelo mal que nós fazemos, somos também pelo bem que deixamos de fazer. E para exercitar o bem, nós temos que estar com as pessoas, só assim. Porque o nosso próximo é a ponte que nos liga a Deus. Só pelo próximo nós chegaremos a Deus. Então, sozinhos, essa necessidade de relacionamento. Aí nós somos colocados na família, nesse núcleo familiar. Hoje, atualmente, a concepção de família, ela é mais ampla. Antigamente era considerada só a família consanguínea. Aí outros laços, outras uniões foram se formando de acordo com o tempo. E hoje não se pode negar algumas relações que são inclusive reconhecidas judicialmente e juridicamente, Então nós temos primeiro a família pelos laços consanguíneos, no casamento. Depois nós temos a família pela união estável, que é um homem e uma mulher que se unem, mas não se casam. Nós temos a união estável homossexual, pessoas do mesmo sexo, que também se unem e não se casam, hoje já pode casar. Nós temos a união socioafetiva, que está proibido terminantemente pela Constituição de 1988 fazer qualquer distinção entre filho adotivo e filho natural. Então todos são filhos. A gente fica muito triste, fica até pasmo às vezes quando a pessoa fala: nossa, eu estou criando esse menino aí, é meu filho de criação. Filho de criação não, é filho. Que se não veio pelos métodos normais da concepção, foi concebido na barriga de uma outra pessoa e nos encaminhado. Olha a caridade que essa mulher fez, de ter um filho e não o abortou para que ele viesse à nossa casa. É nosso filho, é a união socioafetiva, pelos laços da adoção. Nós temos a união monoparental. Monoparental é um avô ou um pai e uma mãe, viúvo ou separado, que vive com a sua família. É um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um parente que faz às vezes. E nós temos nessas uniões, nessas relações, compromissos. Não é por acaso que nós estamos juntos. E se estamos colocados nesse núcleo, nós não estamos para nos odiar, porque isso nós já fizemos. Nós estamos para nos amar, o que é diferente. Porque nós já estivemos com essas pessoas, às vezes, lá no universo, do outro lado do mundo. Eles foram chegando e nós os fomos maltratando. Mas ao invés da gente nos realinhar com eles, nós fomos maltratando cada vez mais, trazendo-os automaticamente mais para perto de nós. Até que nós não conseguimos fugir mais, porque estão dentro da nossa família. É fácil sair de um grupo de amigos, de um grupo religioso, de qualquer lugar. Mas como é que se sai de uma família? Nós não podemos renegar uma família. Mas eu vou embora. Mas volta. Olha o filho pródigo. Chegou para o seu pai, o filho pródigo, e falou: olha pai, eu quero a minha herança. Naquela época podia já pegar a parte da herança. Hoje a herança só se morrem os pais ou aquela pessoa que vai deixar a herança. Eu quero o meu dinheiro. O pai pegou e deu a parte dele. Ele pegou e foi embora. Gastou tudo que tinha com farra na vida, se divertindo, até que um dia, por orgulho ainda, ele não quis voltar. Aí ele foi trabalhar com um amigo. Mas que amigo? Todos os amigos o abandonaram. Porque enquanto ele estava por cima, ele tinha vários amigos. E é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Quando a pessoa tem um determinado poder, ela tem valor. A partir do momento que ela passa a não ter nada, ela não é nada. Infelizmente, é a realidade. Mas nós espíritas estamos lutando, nos educando para não fazer essa exclusão. E ele foi excluído pelos amigos.
Mas um amigo, mais por brincadeira, para zombar dele, falou: então vamos fazer assim, toma conta dos meus porcos. Vou. E ele foi tomar conta dos porcos. Os senhores têm ideia do que é tomar conta de porco naquela época? Porco era o animal considerado mais vil pelos judeus. A carne de porco eles não comem até hoje. Moisés, naquela travessia do deserto, ele usava os porcos para comer os detritos que os manos deixavam. Ou seja, era como lixeiras. E ele foi cuidar dos porcos. Olha a situação que esse menino foi colocado. E ele começou a comer comida dos porcos, porque não davam comida para ele. E ele falou: meu Deus, lá na minha casa até os servos são bem melhor tratados do que eu. Então, eu vou voltar para minha casa. Mas ele voltou receoso. Falou: qual vai ser a recepção do meu pai? Quando ele chega, o pai o abraça, o beija e fala: olha, meu servo, mata o maior dos meus cevados para que a gente possa fazer uma festa. A recepção desse pai, o filho pródigo. Então, com as nossas famílias nós somos assim, filhos pródigos. Nós vamos embora, mas a gente volta. E olha que interessante que é esse núcleo familiar. Muitas vezes é uma verdadeira guerra entre irmãos, pai, mãe, parentes. Mas quando alguém mexe com um irmão, com um filho, com um parente, a gente já fala: olha, pode mexer com todo mundo, mas não mexe com o meu parente que todo mundo entra na briga. Entendeu? Então esse laço vai se estreitando até que a gente passa a amar. Mas é numa vida? Não, não é numa vida. São vidas sucessivas, são reencarnações múltiplas, que nós temos que voltar naquele mesmo núcleo, para que depois nós possamos partir e deixar com que aqueles partam, com que aqueles sigam o seu caminho também. O compromisso ele é assumido de uma forma que ele tem que ser sanado. E a gente fala: mas e numa relação a dois, por exemplo, quando há um rompimento, há uma separação, há como que o divórcio, tanto é que divórcio a doutrina espírita aceita, mas não recomenda. O divórcio, uma separação, está errado, está certo? Depende do quê? Qual foi a relação dos dois? Como foi essa separação? Restou compromisso? Restou mágoa a um dos dois? Se não restou mágoa nenhum e foi como um rompimento tênue, que pouco a pouco foi se liberando, não tem compromisso. Mas se restou mágoa, tem compromisso. Então é a lei da vida. Por quê? Porque nós estamos como que gravados em nós, na nossa consciência, esses compromissos. E não é porque os outros nos cobram. Depois, quando nós temos consciência disso, nós queremos pagar, como bons pagadores, porque nós somos filhos de Deus. O nosso Pai é honesto. O nosso Pai paga todas as contas. Olha quanto Deus lhe pague, né? Então isso é mais para descontrair. Então a gente vê que nós somos filhos de Deus. E nós temos que fazer nesse relacionamento esse aconchego, esse carinho. Nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos a caminho da luz. Estamos buscando a plenitude, que é a perfeição relativa. Nesse trâmite, nós vamos nos encontrando, nos desentendendo, nos entendendo. É da natureza. Porque Deus não nos castiga, Ele está nos educando. E nós, nessa convivência, nós nos educamos uns aos outros. Porque nós nos impomos limites, que é necessário colocar limites. Nós temos que entender que na relação de uma família, cada um tem o seu espaço. Obviamente que não se pode abusar dos espaços. Porque nós somos uma união. Eu e a Leia, por exemplo, 33 anos de casado, 11 de namoro, 44 que nós estamos juntos. Só que ela tem a individualidade dela. Ela pensa da forma dela. Eu penso da minha forma. Eu tenho as minhas dificuldades, as minhas deficiências morais. Eu tenho os meus gostos, né? Quando diz que a pessoa é muito chata, fala: nossa, ele é muito sistemático. Quando falou é muito sistemático, pode imaginar, né? Então eu sou muito sistemático. Ela respeita. Ela tem as coisas delas, eu respeito. Mas nós temos um traço de união. E esse traço de união é comum, mas cada um é um. Nós não podemos querer abafar nessa relação, inclusive de pais e filhos, que muitos pensam que seus filhos são pequenos, que eles têm que ser iguais ou melhor do que eles, porque não conseguiram determinadas coisas na vida. Então eu reflito o meu fracasso, as minhas angústias, a minha pequenez no meu filho. Mas você vai ser médico. Mas pai, eu prefiro ser um cantor, mas você vai ser médico. Até que ele dá o diploma para o pai e vai embora. Muitos casos a gente vê isso na vida. Filhos formam o que o pai quer,
Aí chega, dá o diploma e fala: pai, agora eu vou fazer o que eu quero. Então a gente reflete. Então não pode ser assim. É uma relação muito complicada e é uma relação muito simples. Olha, é paradoxal. É difícil, mas é tão simples viver. O Evangelho de Jesus colocado no nosso dia a dia, principalmente dentro desse núcleo, dessa família, porque nós somos seres imortais, nós fomos criados, nós não vamos ser mais desligados. Não nos desligam mais como se fosse um interruptor de luz, que se apaga essa luz, acabou o Ademar. De forma nenhuma, eu não ouvo mais. Para muitos é uma tristeza, mas para muitos é uma alegria. E muitos, infelizmente, desvirtuadamente, pensam que acabam com a vida e se matam. Só que quando chegam de lá, veem que a vida não acabou. Por isso o amor pela vida, o amor pelas pessoas, dentro desse núcleo familiar, primeiramente. Antes, o amor por nós próprios. Que disse Jesus? Amarei a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Me amar. Porque se eu não me amo, como eu vou amar meu próximo? Se eu não me quero bem, como eu vou querer bem ao meu próximo? Se eu não me faço bem, se eu só me maltrato, como eu vou tratar bem o meu próximo se eu sou amargo, pessimista, triste, dentro da minha casa? Por isso amará próximo como a ti mesmo. E como nos amar? Tendo para nós, por nós, o auto-perdão, não a auto-piedade, que é diferente. Nos perdoarmos pelos nossos erros, porque nós não somos perfeitos, isso a doutrina espírita nos explica. Nós não somos perfeitos. Aceitarmos-nos como nós somos. Como? Como eu sou. E por experiência própria, eu digo para os senhores, a deficiência física é superável, muito mais fácil e simples de se passar do que as deficiências morais. Nunca foi problema o que aconteceu nesse acidente comigo. Nunca foi problema ter ocorrido amputação de ambas as pernas e quadro baixo. De forma nenhuma. O meu maior problema é o monstro que existe dentro de mim. Porque só eu sei quem eu sou. No silêncio da noite, ou no silêncio do quarto, ou no silêncio do banheiro, eu começo a falar: meu Deus, mas eu sou tudo isso? Sou tudo isso? Olho para o espelho, eu tenho que me aceitar. Eu sou assim, sou, mas eu também tenho coisa boa. Todos nós devemos fazer isso. Mas hoje eu errei tanto, mas Deus nos dá a oportunidade do amanhã. Perdão, mas não reiterar no erro, que aí já não pode. Lutar contra as nossas má tendências, mas eu tenho tantas más tendências. Pega uma difícil, mas vai durar a vida toda, gente. Não podemos pensar na vida toda, porque nós não sabemos se nossa vida toda não é atravessando a rua, vamos ser atropelados, e a nossa vida toda se foi, encarnado. É no hoje, é no agora. Hoje eu estou aqui, presente dentro do centro, Allan Kardec, em Paraíso do Tocantins. Eu tenho que vivenciar o quê? Agora. Fazendo a explanação do Evangelho, os senhores caridosamente me ouvindo. É aqui que nós estamos agora. É aqui que nós temos que pensar. Mas de amanhã, segunda-feira, o que eu vou fazer? Deixa para amanhã. Hoje é hoje. Hoje eu estou feliz de estar vivo. Jesus disse: basta as aflições do próprio dia, para que pensar no amanhã? Então buscar essa má tendência. Hoje eu luto contra essa, mas vai demorar? É hoje. Depois outra. Pouco a pouco nós vamos nos conhecendo, de acordo com a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho é inquirido por Allan Kardec: como eu faço para chegar onde o senhor chegou, ou para chegar a um estado mais evoluído? Conhece-te a ti mesmo, disse um sábio da antiguidade. Aí todos imputam essa frase a Sócrates, mas não foi Sócrates. Essa frase estava no santuário que Sócrates visitava, lá em Delfos, no santuário de Olimpo. Dizia: conhece-te a ti mesmo. Conhecendo-nos a nós mesmos, respeitando o que nós somos, o grau em que nós nos encontramos evolutivo, sabendo que nós temos falhas e que vamos falhar muito, mas que nós temos como que reeducação. Nós começamos, no ponto de vista da doutrina espírita, nos educar, nos consolar com a nossa sorte, com as dificuldades que estão no nosso caminho. De que forma? Hoje está no meu caminho uma série de dificuldades. Sim, uma série de dificuldades. Por quê? Porque elas foram plantadas ontem. Mas no meu ontem recente, eu não fiz nada demais. Eu sou uma pessoa boa, eu nunca errei, eu até sou muito religioso, eu participo de várias coisas e ajudo. Nessa vida eu não fiz nada. Em algum lugar está, porque Deus não é injusto, Deus é justo. Justiça por excelência,
justiça absoluta. Se Deus é justo absolutamente, e algum motivo tem, para o meu sofrimento, para a minha dor, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo: justiça das aflições, causas anteriores e causas atuais das aflições. São causas atuais? Não. Então são causas anteriores. E essas causas estão aonde? Num passado. Mas qual passado? Um passado que não começou no berço. Antes do berço. Mas como antes do berço? Nós não somos espíritos imortais, então nós não vivemos só essa vida de encarnados. Então nós praticamos aqueles erros. E hoje a responsabilidade bate à nossa porta e nós temos que nos realinhar com a nossa consciência e com o próximo que nós lesamos. E aí cresce, nós vamos crescendo para a luz, no dia a dia, um passo de cada dia. Está no passado? Ótimo, já ficou. O importante, como diz Emmanuel, é que hoje nós somos o que nós somos. O amanhã, só Deus é que sabe. Com um porém, vai depender das nossas atitudes e dos nossos atos. Porque se ontem nós semeamos, hoje nós estamos colhendo, hoje nós estamos semeando para o amanhã, a colheita do amanhã vai depender da semeadura do hoje. Se eu semear abacaxi, eu não vou colher amoras. Se eu semear feijão, eu não vou colher arroz. Vai ser tudo de acordo com o que eu semeei. Porque a semeadura, ela é livre. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória. Quem é que já plantou milho livremente e foi lá fazer uma colheita de arroz? Não existe. Mas eu plantei livremente o milho, só que eu vou colher o milho. Isso depende de nós, conhecendo-nos pouco a pouco no dia a dia, entendendo que essas relações que nós temos, familiares, pessoais, de amigos, de trabalho, são necessárias para que a gente cresça, entendendo que as pessoas não são perfeitas, porque nós não o somos, aceitando as pessoas como elas são, porque elas estão no seu grau de evolução e no seu momento da sua história de espírito, em que aquele momento é aquilo que ela pode nos dar. Nós não podemos pedir, grosso modo, é uma comparação absurda, mas nós não podemos pedir para um animalzinho, para um gatinho, para que ele seja humano, me trata com carinho. Não, ele é um animal, ele só pode dar aquilo. Não que o ser humano seja um animal, embora tenha reações, às vezes piores que o animal. Mas é uma comparação. Aquele ser humano é daquela forma porque ele não pode dar mais que aquilo. Se nós temos um alfabeto de A a Z, ele só sabe soletrar de A a D, como é que nós queremos que ele vá para o E, F? Ele não sabe. Se uma pessoa só sabe contar com os dedos da mão, e se ela não tem um braço ou uma mão e só tem 5 dedos, como nós queremos que ela conte 10 se ela não tem nenhum outro para contar? E se ela não sabe ir para frente? A partir desse momento, o nosso relacionamento com as pessoas vai melhorar. Por quê? Porque ele é como eu, o meu próximo é como eu não sou perfeito, ele também não. Mas se ele não me aceita, Evangelho de Jesus. Se ele não me aceita, não tem problema, que nós passamos pela fase do amor infantil, amor juvenil, amor adulto, amar incondicionalmente, independentemente de sermos amados, porque senão é troca, não é amor. E o Evangelho de Jesus é para isso, para nos ensinar como nesse relacionamento estarmos bem em uma vida, porque nesse momento a felicidade, como diz no Evangelho, ainda não é desse mundo, mas vai ser. Então os relacionamentos, senhoras e senhores, devem ser pautados no Evangelho de Jesus, na compreensão, no amor, no entendimento de que ninguém é perfeito e de que temos as nossas dificuldades, os outros também têm. E o ser, o espírito, ele é imortal. A partir do momento que foi criado, ele não acaba mais. E entendermos que agora que nós estamos aqui aproveitando encarnados, desculpem os desencarnados, essa oportunidade ímpar de estarmos na carne, enquanto mais de 20 bilhões esperam a sua oportunidade, todos virão. Se nós estamos aqui agora, vamos aproveitar nossa vida, aproveitar sadiamente, para crescermos para a luz, através das lições do Evangelho de Jesus, explicadas pela doutrina espírita, colocar no nosso dia a dia, porque o Evangelho não é para ficar guardado, não é para ficar num estante, não é para ficar bonitinho, sem estar manuseado ou limpinho, é para estar todo amarrotado, colocado principalmente no nosso dia a dia. Vos disseram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, fazei bem aquele que vos quer mal. Se alguém te bater numa face, dê também a outra.
Se alguém pedir para que você o carregue 1000, carregue 2000 passos. E se te pedir o manto, dê também a túnica. Não é a conivência e aceitação do mal, mas é um não revide. Esse é o Evangelho de Jesus. E nós hoje, que conhecemos esse Evangelho, como disse Jesus, hoje que sabes, és responsável. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos, por tudo que nós fazemos nas nossas vidas. Por isso, o Evangelho de Jesus, explicado pela doutrina espírita, no nosso dia a dia. Deus abençoe a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado. Essa é a explanação da noite.